Nessa série de vídeos sobre comportamento e análise comportamental, algumas pessoas ficam em dúvida, mas a pessoa não muda de comportamento conforme o ambiente que ela está? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Jaime Endres, eu sou psicanalista e esse é o canal Jaime Endres Explica. Eu estou numa série de mensagens sobre comportamentos e análise comportamental. É importante você ver os outros vídeos da série também. Pode ver esse, mas depois veja os outros. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque você está perdendo tempo se ainda não é inscrito nesse canal. Vamos lá? Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão dos perfis comportamentais. Surgiu uma dúvida de um ouvinte do nosso canal a respeito. Mas a pessoa é uma coisa só? Ela é só dominante, por exemplo? Não. As pessoas, elas podem sim, e muitas vezes elas fazem, elas transitam entre estilos comportamentais diferentes, e inclusive também a respeito do ambiente que está inserida, se está em família ou se está no trabalho, se está sob pressão ou não, se está relaxada, ela pode sim transitar aí por estilos comportamentais diferentes. O que é um estilo comportamental predominante. Então a pessoa predominantemente, por exemplo, ela é uma influência. Pessoa alegre, feliz, divertida, gosta de festa. Mas, se necessário, ela pode agir com padrão dominância ou padrão sociável, que na realidade mesmo, no DISC é estabilidade. Eu chamo de sociável, mas o nome correto é estabilidade. Eu até vou corrigir aqui no vídeo de hoje, né? E também tem o seguinte, a pessoa não é um único padrão, tá? Muitos casos mesmo, na maioria deles, a pessoa é dois padrões comportamentais. Então, geralmente, a pessoa é um influente com dominante, ou um sociável, né, uma estabilidade com cautela, com analítico, né? Então, geralmente, ela migra nesses pontos aqui. Pode ser também um dominante com analista, um dominante com influente. É raro, e se acontecer isso num teste de análise comportamental, da pessoa ser, por exemplo, um dominante com uma estabilidade, o vermelhinho com o verdinho, isso pode indicar que a pessoa está num desequilíbrio emocional ou está passando por um ajuste muito forte, muito pesado na questão das suas emoções. Então, se acontece isso, há algo aí de analisar, algo aí de se tentar perceber na pessoa por que dois perfis totalmente antagônicos estão presentes nessa pessoa, tá bom? Então, sim, a pessoa pode ter dois perfis, isso é bem comum. Há alguns casos onde está acontecendo alguma transição de carreira, algum momento de transição na vida da pessoa, ela pode inclusive apresentar três perfis comportamentais, né? Então a pessoa pode ser, de repente, um analista, um dominante e um influente. Ela pode ter predomínio desses três fatores comportamentais, também muito raro, e vale lembrar que, conforme eu já falei, conforme a situação que a pessoa está passando, ela pode desenvolver aí traços que ela tem aí de um perfil, que ela não usa no dia a dia, mas ela pode desenvolver. Por exemplo, o meu perfil comportamental, eu sou o estabilidade, o sociável, o verdinho. Só que diante de algumas situações, quando eu estou fazendo algum tipo de tarefa, alguma situação que exige uma questão mais de liderança, eu pego alguns comportamentos do dominância, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada um, tá? Todo mundo. Então eu pego esses pontos que eu tenho na dominância e desenvolvo mais para aquela tarefa específica. Então sim, eu consigo transitar, inclusive nesses perfis totalmente antagônicos. Um outro ponto que eu não comentei no vídeo passado, que é muito importante comentar com vocês, que eu vou projetar aí, é quando a pessoa está sob pressão, quando o ambiente externo está pressionando a pessoa, como essa pessoa se comporta de acordo com o seu estilo comportamental. Um padrão dominância, quando pressionado, ele se torna um pouquinho agressivo, controlador, autoritário, dominador
e um tanto quanto intolerante. O padrão dominante, o vermelhinho, é aquele tolerância zero. Então, ele pode ser visto como uma pessoa mandona, dona da verdade. Então, é assim que o padrão dominante é visto quando sob pressão. O padrão influência, ele é uma pessoa extremamente excitável, agitada, se torna indiscreta, muitas vezes extravagante e precipitado. Um outro ponto importante, né, dessa questão do padrão influência é que ele pode ser visto como uma pessoa desorganizada, prolixa, fala o tempo todo, mas não fala nada. Então esse é o ruim do padrão aí, influência. O padrão influência, o amarelinho, é aquela turma ótima em iniciativa e péssima em acabativa. Então eles começam um monte de coisa e acabam poucas delas. Faz parte do perfil comportamental dessa pessoa. Isso não significa que é uma desculpa que essa pessoa vai arranjar para viver assim, né? Não, eu sou assim mesmo, é o meu perfil comportamental. Não, isso aqui é para ajustes. Então é se conhecer a si mesmo, saber quais são os seus pontos positivos, os seus pontos fortes, identificar quais são os seus pontos de melhoria, tudo isso é muito importante. Eu também vou trazer essa informação. Cada perfil tem pontos fortes e pontos de melhoria. Nós vamos ver um por um, tá bom? Provavelmente não no vídeo de hoje. O padrão estabilidade, né, que eu chamei de sociável. Esse padrão, o verdinho, ele é uma pessoa influenciável, né? Ele se deixa levar muito pela opinião dos outros, se torna uma pessoa um pouco desinteressante, muito lenta. É esse padrão aqui que gosta muito de procrastinar as coisas, né? Ele é muito ingênuo, bem teimoso, tá? Então o padrão estabilidade, ele se torna uma pessoa muito teimosa. E pode ser visto como uma pessoa muito dócil, muito bonzinha. Fulano é muito bonzinho. Então, o padrão estabilidade, algumas vezes, ele sofre, inclusive quando ele quer fazer uma ascensão de carreira a cargos gerenciais. Porque algumas pessoas não veem nele uma direção, um pulso firme, algo mais duro. E isso acaba prejudicando muito essa pessoa. Porém, não tem nada a ver a questão do perfil comportamental com o estilo de liderança. O estilo de liderança é a parte do perfil comportamental. Pode ser um bom líder, pode ser um bom gestor, mesmo tendo um padrão de estabilidade. O padrão conformidade, rígida, indecisa, desconfiada de tudo, pode ser visto como uma pessoa muito fria, muito reservada. Muitas vezes essas pessoas são taxadas como pessoas egoístas, que pensam só em si próprias. É bem complicado. Ele é muito visto, né? Ele pode ser visto como uma pessoa distante, não gosta de se relacionar, aquela pessoa na dele. Então olha que interessante, gente. Conforme o padrão comportamental, conforme o perfil da pessoa, ela sob pressão, ela age de uma forma e as pessoas notam essa pessoa também de uma forma totalmente diferente. Isso nos ajuda a entender como podemos conviver melhor com essas pessoas, sabendo disso, né? Sabendo que ela tende a fazer esse tipo de comportamento, que ela tende, de uma forma natural, a agir dessa forma. Então, aí nós desenvolvemos a empatia, aí nós desenvolvemos a compreensão de entender que muitas vezes a pessoa não faz por mal, ela é assim, é o jeito dela. Lógico, pode mudar, mas é o padrão comportamental principal dela. E existe, além dos padrões comportamentais, uma outra situação que é muito importante a gente entender das pessoas. As pessoas, elas têm padrões de percepção diferentes do mundo, né? Então, as pessoas, elas têm uma tendência de observar o mundo conforme a sua ótica. Então, como que eu observo o mundo? Tem duas formas de você observar o mundo. Eu vou colocar uma figura aí e eu vou dar aí um tempo bem curtinho para você dar uma boa olhada, né? Enquanto eu falo, já vai olhando essa figura aí e vai percebendo o que você nota nessa figura. O que você acha que é essa figura? Por exemplo, né? Você acha que está calor? Você acha que está frio? Você acha que está um dia gostoso, de verão? O que você acha dessa foto? Qual é a sua percepção dessa foto? Algumas pessoas, de pronto, vão responder, não, está calor porque o céu está azul,
Outras pessoas mais detalhistas vão ver a questão do tênis, vão ver a questão da calça. Tá? Então tem esses dois padrões. Então existe o padrão sensação e o padrão intuição. O padrão sensação dessas funções de percepção é a pessoa específica, orientada para o presente, bem realista, sensato, bem prático, bem preciso, bem factual. É o tal do pé no chão. A pessoa pé no chão, vive o aqui e o agora. E todos os registros dele são detalhes sensoriais, são sensações. Já o padrão intuição é uma pessoa muito mais generalista, orientada para o futuro, muito mais imaginativo, muito mais imprevisível, bem criativo, entende o conceito que está por trás das coisas, bem espontâneo, abstrato, muitas vezes bem indireto, é o famoso cabeça nas nuvens e ele usa muito de feeling, né? Então ele tem aquela percepção, aquela questão assim intuitiva, muito aguçada. Então ele vê padrões e ele faz conexões. Então enquanto um registra só as sensações, o outro vê padrões, percepções. Então as pessoas realmente são bem diferentes e é importante a gente aprender isso, né? Até a forma de percepção da vida é diferente conforme a pessoa. Não tem muita correlação aqui. Então, por exemplo, um dominante é tal coisa. Pode ser que um dominante seja mais sensação ou pode ser que um dominante seja mais intuição. Isso pode mudar. Um dominante, um influente, uma estabilidade e um analista. Pode ser que um analista seja um pouquinho mais de intuição ou um pouco mais de sensação. Tudo depende desses padrões de percepção da vida, tá bom? É muito legal estudar sobre tudo isso, porque nós percebemos que as pessoas elas não são caixinhas fechadas. As pessoas não são um pacotinho, um padrãozinho, e sempre seguem o mesmo padrão. Cada um tem formas diferentes de ver o mundo, cada um tem percepções diferentes do mundo. Umas são extrovertidas, ou seja, voltadas para fora, voltadas para o mundo. Outras são introvertidas, ou seja, voltadas para dentro. Um outro fator, introversão não tem tanta relação assim com timidez. A timidez e a introversão não são sinônimos. Muitas vezes as pessoas acham que são sinônimos, que é a mesma coisa, mas não é. Dá uma olhada no quadro. A timidez ela é um sentimento de mal-estar e inadequação no contato com outras pessoas. Então, o tímido ele envolve um medo de julgamento das outras pessoas o tempo todo. Então, o tímido, na realidade, o que ele mais tem medo é o julgamento social. Então, o tímido pode ser até uma pessoa extrovertida, tímida, não tem relação. Então, o que acontece? Conforme a pessoa foi desenvolvida na sua infância, nas relações sociais, ela pode ser tímida ou não. Já a introversão é aquela questão que a gente já comentou, de ser voltada para dentro. Ou seja, dá uma olhadinha aí no quadro. O introvertido, ele gosta de um ambiente calmo, ele gosta de um ambiente sossegado, ele gosta mais de ficar sozinho, de ouvir músicas sozinho, de ler, enfim, ele gosta de atividades reflexivas, tranquilas, que não tenha muitas pessoas. Agora, não significa também que a pessoa introvertida não possa ter momentos de extroversão. Nada no psique humano é tão rígido, nada. Nós é que temos mania de ser 8 ou 80, né? Isso é ruim, muito ruim. Existe um equilíbrio. Então, assim, eu sou introvertido, eu gosto de ficar mais sozinho, mais quieto, mais na minha, mas tem momentos, sim, que eu posso estar numa festa, que eu posso estar com pessoas. É tranquilo, é óbvio. Mesma coisa um dominante, né, ou um influente, que gosta de festa, de alegria. Ele pode ter momentos que gosta de ficar na dele, que gosta de ficar um pouco mais recluso, um pouco mais quieto. Isso é natural, isso faz parte dessas ondas, né, das emoções humanas, tá bom? Então, nada é preto no branco quando se trata de emoções. Dê aí o seu joinha,
e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.